Oi, eu sou a Aline Storffs, professora de Biologia da Rede Cromos de Ensino e vou resolver a questão 114 da prova amarela. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo. A questão 114 é uma questão muito polêmica, sendo considerada a questão mais difícil da prova de Biologia, porque ela apresenta diversos problemas conceituais. E aí ela fala o seguinte, que a formação da planta Coffea arábica, ela se deu a partir do cruzamento da planta Coffea canephora com a planta Coffea euginoides. A questão fala que essas duas plantas que foram originar a Coffea arábica são plantas diploides. Então ele fala que Coffea canephora e Coffea euginoides, ambas diploides, ok? E aqui ele dá que o número de cromossomos dessa planta aqui é 2N igual a 22. E ele fala que a planta Coffea arábica é uma planta tetraploide, que apresenta 44 cromossomos. Então, a questão, claramente, ela está falando sobre um processo de alteração cromossômica numérica, que a gente chama de euploidia, no caso aqui a tetraploidia. Algumas das alternativas apresentam conceitos sobre alterações cromossômicas estruturais, como duplicação, deleção e inversão. Então, vamos lá. Então, aparentemente, o objetivo dessa questão era avaliar os conhecimentos sobre divisão celular e formação de células reprodutivas nas plantas. E aí, o que o aluno deveria saber? Que células diploide, que no caso da questão ele está falando células diploide, que seriam os parentais, apresentam 22 cromossomos, sofrem meiose, originando células reprodutivas haploides. Então, na meiose é um processo de divisão celular, no qual célula diploide origina célula haploide. Se a célula diploide tem 22 cromossomos, essa célula aqui originaria 11 cromossomos, teria 11 cromossomos. E no processo de fecundação, formaria um indivíduo com 22 cromossomos. Porém, não é o que está sendo formado, porque o indivíduo formado, a Coffea arábica, ele apresenta 44 cromossomos. Então, aparentemente, o que a questão gostaria era que o aluno raciocinasse que houve uma formação de células reprodutivas com um número diploide de cromossomos. Então, seria células diploides, Então, as plantas diploides, como ele falou, e houve uma falha na separação dos cromossomos, originando células reprodutivas com 22 cromossomos. Essas células reprodutivas com 22 cromossomos, no processo de fecundação, 22 dessa originava o indivíduo com 44 cromossomos. Se a gente considerasse isso, nós chegaríamos na alternativa D, que fala falha na separação durante a meiose gamética em ambas as plantas parentais. Porém, meiose gamética é um termo incorreto, porque a gente sabe que nas plantas não ocorre meiose gamética, a meiose nas plantas é espórica. Então, seria basicamente que ocorreu um erro na formação das células reprodutivas, no qual houve uma falha na separação dos cromossomos, originando células com haploidia, com número de cromossomos diploide, ok? No entanto, nós acreditamos que o processo a qual o enunciado se refere, de formação da planta Coffea arábica, ela seria uma planta alopoliploide, que seria formada a partir da hibridização, ou seja, da formação, ela seria formada a partir de indivíduos de espécies diferentes, que aconteceria dessa forma aqui. Então, nós teríamos o indivíduo 1 com o número diploide de cromossomos, de 22 cromossomos, originando células germinativas com 11 cromossomos. E a planta 2 aqui é a mesma coisa. Uma célula 2N com 22 cromossomos, originando célula haploide com 11 cromossomos. Essas células germinativas se fusionariam, originando um indivíduo 2N igual a 22 cromossomos. Então, entenda que até aqui estaria acontecendo tudo normal. O problema aconteceria após a formação do zigoto. Por quê? Esses cromossomos aqui, eles não são homólogos, uma vez que eles são provenientes de indivíduos de espécies diferentes. Então, esses cromossomos não homólogos, eles não aconteceria a disjunção deles. E essa não disjunção levaria à duplicação de todos os cromossomos, formando um indivíduo com 44 cromossomos.
Porém, ele é considerado 2N porque ele é funcionalmente diploide. Então, apesar dele apresentar, né, um número quadruplicado, né, então seria o número N é 11, então ele apresenta 4 vezes mais e por isso chamado de tetraploide, mas ele seria funcionalmente diploide, uma vez que ele apresenta 2 conjuntos de cromossomos, um proveniente do indivíduo aqui, número 1, Coffea canephora, e o outro conjunto proveniente do indivíduo Coffea eugenoides. E por isso, nós consideraríamos que nenhuma das alternativas atenderia corretamente ao assunto da questão.